caiu em um ponto perdido no meio da selva amazônica. 154 pessoas morreram. Você vai ver agora, com exclusividade, imagens inéditas feitas pela Força Aérea durante as operações de resgate. Mata fechada. Calor insuportável. Perigo de contaminação. Ataques de abelhas. Foi essa a rotina dos homens, na grande maioria militares, que participaram do resgate do voo 1907. Uma operação de 54 dias, que chegou a envolver mais de 800 pessoas e começou no fim da tarde de sexta-feira, 29 de setembro de 2006. Com 7 pessoas a bordo, um jatinho Legacy voava de São José dos Campos a Nova York. Um Boeing 737 da Gol ia de Manaus para Brasília. Ambos na mesma altitude, 37 mil pés, pouco mais de 11 quilômetros. Às 5 da tarde, eles se chocaram. A ponta da asa esquerda do Legacy arrancou um pedaço da asa esquerda do Boeing. O avião da Gol perdeu sustentação, rodopiando, se despedaçou antes de tocar o solo. O tempo de queda dos destroços foi em média 1 minuto e 4 segundos. E a distância entre o ponto da colisão e a área onde se acharam os destroços foi de cerca de 5 quilômetros, ou seja, uma trajetória praticamente vertical. Mesmo danificado na asa e no lado esquerdo da cauda, o Legacy conseguiu fazer um pouso de emergência na base aérea da Serra do Cachimbo, sul do Pará. Quando acontece um acidente grande, como o do voo 1907, os primeiros a serem acionados são os paraquedistas especializados em busca e resgate do PARASAR, da Força Aérea Brasileira. O sargento Frade foi o primeiro militar a chegar ao local do acidente. Sargento, como é que o senhor chegou lá? Chegamos na fazenda primeiro, chegamos de paraquedas, porque não tínhamos certeza se o avião podia pousar. Soltamos a equipe e após isso embarcamos no helicóptero e fomos para o local do acidente. A fazenda onde os paraquedistas desceram é a Jarinã, que fica a cerca de 40 quilômetros do local da queda. Ela se tornou a central de operações. Os militares do PARASAR ficam no Rio de Janeiro. Quando foram convocados, logo depois do acidente, esses militares começaram a ser transportados para a base aérea de Cachimbo. Era a instalação da FAB mais próxima do acidente, a mesma onde o Legacy conseguiu pousar. Na manhã seguinte, os primeiros destroços foram avistados, numa área de mata muito fechada. Impossível pousar de helicóptero. A solução foi descer, não de rapel, como se poderia imaginar, mas com o chamado guincho, um cabo de aço preso a uma cadeirinha. Andando lá no meio da selva, aí encontra dificuldade de progressão por causa de água, raízes, diferença de relevo, barro, charco. Como é que vocês procedem para descobrir se tem ou não sobreviventes? A gente chegou no local, divide equipes e coloca buscas e fica chamando nomes, chamando. Mas ninguém respondeu. Só se viam fragmentos do avião, indicando que ele se desfez no ar. Nós sempre temos a esperança de salvar vidas. À medida que notava que a operação não seria de salvamento, mas de rescaldo, o pessoal do PARASAR tomava contato com as dificuldades da selva. Contra as abelhas, improviso, fita adesiva para vedar as roupas. Nem sempre dava certo. Inclusive, nós tivemos um tenente que sofreu um choque anafilático, tivemos que tirá-lo de lá às pressas, quase morreu. Em pouco tempo e com muito esforço, foi aberta uma clareira onde havia maior concentração de destroços. Um helicóptero pilotado pelo Major Santana conseguiu pousar. Começava o processo de busca, transporte e identificação dos mortos. Se você tiver, por exemplo, um relógio ali do lado do corpo, recolhe e bota junto no saco. Em torno da clareira principal foram abertas outras, secundárias, para onde os corpos eram levados. Dessas clareiras eram içados até a principal e de lá para a fazenda Jarinã. Da fazenda, dentro de piscinas para não contaminar os aviões, eram transportados ao Instituto Médico Legal de Brasília para a identificação definitiva. Na clareira principal,
começava uma operação complexa. Surgiu a necessidade de ter que remover a asa, levantar a asa. Então teve que levar o equipamento para clareira, um equipamento que não é preparado para usar naquela situação em selva. Foi um desafio técnico e um esforço imenso. 4 corpos estavam embaixo da asa. Nos caminhos entre a clareira principal e as secundárias, tristes descobertas. Mal dava para perceber que aquele monte de metal retorcido era uma das turbinas. A outra turbina, igualmente em pedaços. A golpes de machado, o militar tenta chegar aos corpos dos pilotos, dentro da cabine. Da fuselagem não sobrou quase nada. Várias peças estavam cravadas na terra pela força do impacto. E muitos dos corpos estavam nus, porque o atrito com o vento arrancou as roupas. O cilindro de voz, fundamental para as investigações, só foi achado com um detetor de metais, 20 centímetros abaixo da superfície. A missão estava quase terminada. Quase. Mas está faltando uma pessoa, que é o Marcelo Paixão. Nós vamos achar o Marcelo. Marcelo foi encontrado depois de cerca de 40 dias. Para os militares, missão cumprida. Mas agora, nas últimas semanas, surgiu uma mancha nessa história. Parentes alegaram que pertences de vítimas teriam sido roubados. Que no Rio foi dada entrada no financiamento de um carro usando documento de um dos mortos. A FAB nega envolvimento. Prego para minha tropa. Eu sempre falo para eles, senhores, o que não é meu, não é meu. O que não é seu, não é seu, é de alguém, tem dono, a gente vai devolver. Da carga total de 4.000 quilos no avião da Gol, só foram recuperados 1.600. E até hoje não se encontrou o pedaço da asa do Boeing de mais de 6 metros que foi arrancado pelo Legacy. Para os militares, recuperar objetos não era o foco da missão. A gente queria que todas as famílias tivessem de volta seu ente para fazer o sepultamento, né, para ficar mais tranquilo, ter um conforto maior. Felizmente nós conseguimos fazer isso com os 154 que se encontravam naquele avião. Na sexta-feira saiu a primeira decisão sobre indenizações envolvendo o acidente com o Boeing da Gol. A justiça condenou a empresa a pagar R$2.100.000 à família de uma das vítimas. A Gol afirma que vai recorrer da sentença.